Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, a gente vai estudar os números. A gente vai recordar um pouco o que a gente já estudou lá no início do ano passado, né, de 2020, antes da pandemia, e a gente estudou um pouquinho sobre os números. E aqui eu vou fazer um resumo nos números reais. Vocês já têm um pouquinho de conhecimento sobre isso. Vamos lá, à aula. Bem, os números reais ele é formado pela união do conjunto de vários conjuntos aí, o conjunto dos números racionais e dos números irracionais. Mas dentro do conjunto dos números racionais, aí a gente tem outros conjuntos, conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Então, quem são os números naturais? Deixa eu pegar aqui para vocês. Os números naturais. Os números naturais são aqueles positivos, são números inteiros positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É infinito esse conjunto. Esses são os primeiros números que a gente estuda, que os números naturais. Esses são os primeiros números que a gente estuda aí no infantil. O 0 é o primeiro elemento aí do conjunto e sucessor dele aí o 1 e assim vai. É infinito. Aí o sucessor de cada número, gente, é a soma dele mesmo com uma unidade. E aí vai indo, por exemplo, aí do 3 mais uma unidade, 4. 4 mais uma unidade, 5. E assim segue. Esses são os números naturais. E é representado pela letra N, que a letra N representa aí o conjunto dos números naturais. Outros são os inteiros, outro conjunto aqui é dos números inteiros. Aqui, os números inteiros eles são representados pela letra Z. A letra Z representa aí o conjunto dos números inteiros. E aí, nesse conjunto dos números inteiros, a gente tem os naturais, que é 0, 1, 2, 3, e aí é infinito. E aí a gente tem também os números negativos, aí menos 1, menos 2, menos 3, que também é um grupo infinito aí para a esquerda. Então lembre, os números inteiros são números inteiros, né? Não tem parte, eles são inteiros. Tanto os positivos quanto os negativos. Temos inteiros positivos, que são os mesmos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. E os negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, que também é infinito. Então, o grupo dos números inteiros é representado com a letra Z. Tenham cuidado com isso, pessoal, porque inteiros começa com a letra I, mas a representação no grupo é com a letra Z. Tenham cuidado com isso, porque com a letra I é os irracionais. Os inteiros representados com a letra Z. Outro grupo são os racionais. Tá aqui os racionais. Os racionais são aqueles números fracionários, aqueles números que ficam entre o 1 e o 2, por exemplo, 1,3, 1,4, 1,5, ou entre menos 1 e 2, menos 1,5, menos 1,3, tudo isso fica naquele meio. Esses são os números racionais. Então, todo número fracionário, que também é uma fração, toda fração ela vai virar aí um número decimal, eles são considerados aí números racionais. Então, ele surgiu da necessidade de escrever partes de um número inteiro. E aí surgiu as frações, que aí são esses números racionais. E os números racionais, ele é representado com a letra Q. Tá aqui a letra Q e aqui o grupo dos racionais aí. Os exemplos aí tem o menos 3, menos 2,5, o 0, o 2 e essa fração aí, ó, 4 terços. Mas se você for transformar isso em número decimal, ela vai ficar aí entre o 2 e o 3. Então, atenção sobre isso. Os números racionais, o grupo dos números racionais,
ele abrange aí, tá dentro dele, pertence a ele os inteiros e também os números naturais. Todos os números inteiros também são racionais e todos os números naturais também são racionais. Mas esses números que são colocados em decimais, deixa eu colocar aqui um, 3,5. Sempre que tiver uma vírgula aí no meio, você já pode colocar ele aí como números racionais. Tem alguns números que são irracionais, que também tem vírgula sim, mas eu vou explicar agora qual é a diferença entre eles aí dos racionais para os irracionais. Bom, tá aqui os números irracionais. Ele é composto por todos os números que não são possíveis se descrever como uma forma de fração, como as raízes não exatas, o número π, entre outros. Esse número π ele é utilizado lá quando você vai calcular a circunferência de uma determinada circunferência. Se você for calcular ali de algum determinado círculo, alguma coisa assim, se você for calcular a circunferência ali, você tem que utilizar aí o π. Então, o π ele é 3,14, é assim abreviado, mas se você coloca na calculadora lá, ele enche toda a calculadora. É semelhante à raiz de 5, por exemplo, a raiz de 7, a raiz de 2. Se você coloca raiz quadrada de 2 na calculadora, você vai ver que vai encher ali aquele quadradinho de números, e são números aleatórios, não tem uma sequência numeral. Vai vir o 2, vai vir o 5, vai vir o 0, vai vir o 8. Então não tem uma sequência lógica. Então esses números são considerados números irracionais. Quando você vai fazer uma divisão e acontece um número 2,33333, isso é chamado de dízima periódica e isso é considerado um número racional. Os irracionais são aqueles que não têm uma lógica, números bem aleatórios mesmo. E aqui está o grupo dos números reais. Grupo dos números reais. Tem aí o número real, os números reais, esse grupo grande, e dentro dos grupos aí dos números reais tem esses outros grupos. Vejam que os números irracionais, ele é um grupo à parte aqui. Os irracionais não estão dentro aqui dos racionais, né? Então, tanto os números naturais, aqui os números naturais, os números inteiros fazem parte aí do grupo dos números racionais. Esses dois estão lá dentro. Então, se eu perguntar para vocês, o número 3 é racional? Sim, o número 3 é racional sim, porque todo número natural também é racional. Agora, se for 3,5, já não é natural, ele é só um número racional. Fiquem atentos a isso. O número menos 3 é racional? Sim, ele é racional, mas ele também é inteiro, mas ele já não é natural. Então, tenham muito cuidado com essas questões aí para vocês saberem o que saber fazer essa distinção aí do número racional para o número não racional, para o número irracional e também o grupo de cada um. Deixa eu só colocar aqui alguns aqui. O número 0, ele é racional? Sim, é racional. Ele é real? Também é um número real. Ele é um número inteiro? Sim, também ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele é natural? Também pertence a números naturais. Agora, se vem lá 0,5, ele é natural? Não, não é um número natural. Os números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí infinito. É inteiro? Também não, porque os inteiros é 0, menos 1, menos 2, menos 3, são esses números inteiros. Então, 0,5, ele é só racional. Pessoal, vocês podem encontrar em algum local, tipo isso, N é o grupo dos naturais, né? Isso. Aí pode ter assim um asterisco. O que quer dizer isso? Aqui está dizendo que é os naturais diferente de zero. Então, para você montar esse conjunto, você
vai ter que colocar só os números aqui, ó. 1, 2, 3, e aí vai, e aí segue, excluindo o zero. Sempre que você tiver encontrar esse asterisco aí, tem a letra que representa o grupo, o grupo de números, e tiver esse asterisco, tá excluindo o zero. Se tiver lá Z, o Z representa números inteiros. E se ele tiver com asteriscozinho, se tiver com asterisco, está excluindo zero. Então, esse grupo ia ficar menos 1, menos 2, para cá infinito, para a esquerda infinito, e para cá 1, 2, deixa eu colocar a vírgula aqui, e para lá também infinito. E aí excluir o zero. Então, sempre que tiver esse asterisco, excluindo o zero desse grupo. Então é isso, eu acredito que com isso dá sim para você resolver aí a maior parte do questionário. Eu já falei com alguns aí em particular, né? Mas assistam o vídeo. Um abraço a todos, em breve a gente se encontra. Valeu, pessoal.